Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Salles aqui, pré-concurso Roberto Quintino, pré-concurso muito tradicional. Preparamos aí aulas especiais para vocês com todos os tópicos desse edital, elaborado pela Cotec, o edital da Prefeitura de Montes Claros. E o nosso encontro aqui é para tratar do tema de atualidades, né? Na realidade, o tópico é conhecimentos gerais e dentro do conhecimento gerais a gente tem o tópico atualidades, beleza? Nós vamos começar aqui discutir aí algumas questões. Preparei sete tópicos, 7 assuntos para a gente discutir dentro desse tema de atualidades, né? Para a gente gabaritar essa prova, ok? Pré-concurso Roberto Quintino, tem aqui as redes sociais, o telefone para você entrar em contato, o site, ok? E esses são os temas que eu trouxe para a gente comentar aqui hoje, para você que está estudando, está se dedicando, gabaritar essa prova aí do concurso da Prefeitura de Montes Claros, né? Chegou a sua hora, chegou o seu momento, é só você se dedicar, investir um pouquinho, investir tempo, investir energia, investir o seu conhecimento e você vai com certeza conseguir a sua tão sonhada aprovação e se tornar um servidor público, ok? Então, olha só, vamos direto ao ponto. O primeiro tópico que eu pensei aqui para a gente começar a resolver é o tópico conflitos e tensões globais, né? A guerra na Ucrânia e também a guerra no Oriente Médio. O tópico 3, eu pensei na economia brasileira, em especial o BRICS, né? A gente vai discutir daqui a pouquinho o que é o BRICS, qual é o objetivo, onde o Brasil se encaixa dentro desse bloco econômico, né? Desse grupo de países. O tema número 4 é um tema também muito importante, que é o IDH, né? Que envolve aí o Índice de Desenvolvimento Humano e como o Brasil se encontra nesse quesito, nesse indicador. O tema número 5 é o desempenho econômico do Brasil. Nós sabemos aí que o Brasil entrou de novo para o grupo das 10 maiores potências do mundo. O tema 6 é a crise dos refugiados venezuelanos. Isso também tem um impacto direto no Brasil, já que o Brasil faz fronteira com a Venezuela, ali no norte do Brasil, né? E o tema número 7 é o tema dinâmica demográfica mundial e, claro, o Brasil, ok? Vamos nessa, então, sem mais delongas. Olha, a primeira questão aí que eu coloquei para vocês é uma questão que envolve um tema bastante atual, que é a guerra que está acontecendo aí no leste da Europa, a guerra na Ucrânia. Vamos comigo aí, vamos ler juntos aqui a questão e a gente faz a nossa análise, a nossa discussão, tá? Veja só, pessoal, olha a questãozinha aí inédita que a gente montou para vocês, tá? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesse sábado 24, data que marca o 2º aniversário do conflito com a Rússia, e ele usou essa expressão aí, ó, venceremos. Abre aspas, estamos lutando por isso por 730 dias de nossas vidas e venceremos no dia mais bonito de nossas vidas. Você pode derrubar um avião, mas não pode destruir nosso sonho, o sonho com o qual cada um de nós adormece e acorda há 730 dias, tá? Entre as razões apontadas pelo líder da Rússia que explicam o porquê da invasão à Ucrânia pode-se apontar. Olha só, pessoal, coloquei aqui uma fotinha aí do nosso presidente, nosso não, né? O presidente da Rússia, o Vladimir Putin. O Vladimir Putin é o presidente da Rússia desde o ano de 2000. É um dos presidentes mais longevos do mundo e certamente do leste da Europa, né? Coloquei um mapinha aqui para a gente entender que a história da Rússia com a Ucrânia não é uma história recente, né? Eles têm um passado em comum. Como assim? Olha só, a Rússia e a Ucrânia já pertenceram a um único país chamado União Soviética. A União Soviética foi o país ali
que rivalizou com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Você lembra que a Guerra Fria foi uma guerra ali ideológica que aconteceu pós a Segunda Guerra Mundial, envolvendo os americanos defendendo seu sistema capitalista e os soviéticos defendendo o sistema socialista. A União Soviética ela se fragmentou no final da Guerra Fria. No ano de 1991 houve uma fragmentação da União Soviética. E olha só quem é que fazia parte da União Soviética. Olha quem está aqui nesse mapa. Ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente ver quem está aqui nesse mapa. Quem está aqui nesse mapa? Olha só quem está aqui. A Ucrânia, né, pessoal? A Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. Todos esses países que estão em vermelho, eles eram países que compunham a antiga União Soviética. E quando ela se fragmentou, a Rússia, né, perdeu bastante influência no leste europeu. Então, uma das razões, né, que motivou essa disputa, né, essa invasão da Rússia à Ucrânia, sem dúvida, é esse passado onde a Rússia quer reconquistar a sua influência, quer reconquistar a área de influência no leste da Europa, perdido após a fragmentação da União Soviética, certo? Mas se você perguntar lá para o Vladimir Putin, por que ele invadiu a Ucrânia há 2 anos atrás, né? No mês de fevereiro de 2022, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que essa invasão, na realidade, foi uma invasão preventiva, né? O Vladimir Putin, ele costuma dizer que invadiu aí a Ucrânia com medo da Ucrânia invadir a Rússia, já que a Ucrânia ela começou a se aproximar muito dos países do oeste da Europa e também dos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos, segundo lá o Vladimir Putin, né, e os seus apoiadores, os Estados Unidos e os países do oeste da Europa estão tentando seduzir a Ucrânia e convidar a Ucrânia para entrar na OTAN, sendo assim, a OTAN, que é uma organização militar liderada pelos Estados Unidos, estaria ali na porta, né, da Rússia, e aí seria uma ameaça, né, para o povo russo, certo? Então essa talvez não, é a justificativa que ele usa para ter invadido, né, o território ucraniano. Então voltemos aqui na questão e vamos analisar, né? Vamos analisar aqui, deixa eu pegar a minha canetinha aqui e vamos analisar as opções aqui, tá? Então a primeira opção diz o seguinte, letra A. Então, ao comando da questão, né? Entre as razões apontadas pelo líder, né? As razões apontadas pelo Vladimir Putin, que exemplifica o porquê da invasão à Ucrânia, pode-se apontar. Letra A. As ameaças de ataques nucleares ucranianos a Moscou, né? Moscou, capital da Rússia. Claro que não, né, gente? A Ucrânia, apesar dela ter a maior usina nuclear do leste da Europa, a Ucrânia nunca ameaçou atacar a Rússia com armas nucleares. Pelo contrário, Vladimir Putin é que tem usado essa frase aí, né, de que vai atacar se os países do oeste da Europa, os Estados Unidos, ameaçarem entrar nessa guerra, ele vai usar armas nucleares e vai, né, ampliar essa tensão que já existe latente no leste da Europa. Então, essa opção está errada. A letra B diz o seguinte: a abertura da fronteira ucraniana permitindo a entrada de imigrantes africanos e asiáticos rumo ao território russo. Isso também é uma falácia, né? Isso é uma mentira. Não existe essa possibilidade. Na realidade, a Europa, ela realmente recebe imigrantes africanos e asiáticos, mas a porta de entrada para essa imigração é mais no sul da Europa, a Itália, né? A Espanha, né? Ali
lá no extremo leste da Europa, ali mais na região da Turquia, da Grécia, talvez, né? Mas a Rússia não, tá? Letra C diz o seguinte. Então, pessoal, vamos lá na letra C, olha aqui. A letra C diz o seguinte: o corte de fornecimento do gás natural. Vou pegar a canetinha aqui. Corte de fornecimento do gás natural ucraniano para a Rússia, né, em pleno inverno europeu. Pessoal, na verdade, essa é errada também, porque a potência energética, na realidade, ali na Europa, é a Rússia. É a Rússia que usa essa estratégia de cortar o gás natural, de aumentar o preço do gás natural para o oeste da Europa. E a letra D é o nosso gabarito, né? A possibilidade de adesão da Ucrânia à OTAN, que é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, uma aliança militar que foi formada durante a Guerra Fria, em contraponto, né, a uma outra aliança militar, né, que era o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era a aliança militar soviética e a OTAN, a aliança militar capitalista liderada pelos Estados Unidos. O Pacto de Varsóvia acabou com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, mas a OTAN ainda está na área, a OTAN ainda existe e a Rússia sempre questiona a existência da OTAN. Então, essa possibilidade, né, da Ucrânia adentrar a OTAN é que motivou a Rússia a invadir a Ucrânia. Tá? Essas são as razões apontadas pelo líder da Rússia, pelo Vladimir Putin, esse cara aqui, ó, esse fera aqui, Vladimir Putin, tá bom? Vamos para a segunda questão aqui, a questão 2, é uma questão sobre o BRICS, né? O BRICS, vamos ler juntos aqui, ó. O BRICS é uma parceria entre 5 principais mercados emergentes em desenvolvimento, fundado em laços históricos de amizade, solidariedade, partilhados. Juntos a República Federativa do Brasil, a Federação Russa, a República Popular da China e a República da África do Sul representam a população de 30% do território mundial, 23% do PIB, né? São números que impressionam muito, né? Entre os membros que farão parte da ampliação do BRICS. Eu acho que esse é um tema muito atual, né? O BRICS ele está ampliando, né, os seus membros, tá? O BRICS está aqui, ó. O BRICS é uma sigla para, né, o B é de Brasil, o R é de Rússia, o I é de Índia, o C é de China, e o S é de África do Sul. O último grupo, né, o último país a adentrar no BRICS. O BRICS, ele sofreu uma ampliação agora em 2024 e entrou, né, nesse bloco mais 5 países, tá? Quais os países que entraram no BRICS, né? Quais os países entraram no BRICS? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O BRICS é um organismo. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, ó, um pouco mais sobre o BRICS, tá? O BRICS, pessoal, ele é um bloco, né? Um bloco, na verdade, não é exatamente um bloco econômico, né? Ele é um grupo de países, os países emergentes com grande representatividade global, com um volume de comércio muito grande, tem uma população gigantesca, que se você somar os países do BRICS, vai dar quase 50% da população mundial. Então, um mercado consumidor extremamente grande, que reúne potências emergentes, né? São países desenvolvidos, são potências emergentes. Então, olha só, o BRICS ele começou a se reunir em 2009, né? E as reuniões, né, as cúpulas do BRICS,
são sempre para estabelecer cooperação nas áreas de comércio, tecnologia, segurança e meio ambiente, principalmente nessas áreas. O BRICS tem um banco próprio, né? Um banco próprio, que inclusive agora a presidência desse banco está nas mãos de uma brasileira, mais conhecida como Dilma Rousseff. Ela é a presidente desse banco do BRICS. E o BRICS ele vai ampliar os seus membros, né? Eram só Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E agora o BRICS, olha só, está ampliando o número de participantes. Então, isso pode ser uma questãozinha lá na sua prova, tá? E quem são esses novos participantes? Dê uma olhada. Então, sei lá, a Argentina, né? Só lembrando que a Argentina, na realidade, ela foi convidada, né? Mas ela não topou entrar no BRICS, né? Ela estava tudo certo para a Argentina entrar, mas a Argentina ela não vai participar mais do BRICS, ela não vai entrar no BRICS. Então a Argentina, vamos tirar aqui, ó, Argentina não. Então, ó, a Arábia Saudita, um país do Oriente Médio, né? É uma potência ali no Oriente Médio. O Brasil tem ampliado os laços com a Arábia Saudita, é uma potência do petróleo. O Egito, um país africano, esse paísinho aqui, o Egito. Emirados Árabes Unidos, outra potência econômica do Oriente Médio, né? Com menos representatividade que a Arábia Saudita, mas também é um país importante. A Etiópia, outro país africano, tá? E também o Irã, que é mais um país ali da região do Oriente Médio, tá? Então, pessoal, perceba que um dos objetivos desse bloco é ampliar o seu comércio, ampliar essa cooperação. É uma palavra de ordem da economia global, é a cooperação. E dentro desse bloco, né, a gente tem uma liderança da China. A China é um país que tem liderado, né, a economia global, é a segunda hoje economia do mundo, e a China tem liderado o BRICS. Por isso que aí dentro da geopolítica internacional, apesar do Brasil, do Lula, né, o presidente do Brasil, ele negar isso, mas o BRICS está com uma cara de que através da liderança da China, o BRICS vai servir como um contraponto ao G7, que é o grupo das economias mais ricas do mundo, né, que é liderada pelos Estados Unidos, o G20, que é o grupo das 20 economias, né, as 7 economias mais desenvolvidas do mundo mais os principais emergentes, e a União Europeia. Então seria uma espécie de disputa aí na economia global, o BRICS estando de um lado e essas economias, né, essas potências econômicas do outro, tá? Então vamos voltar lá na questão. Quem é, né? Aqui África do Sul, né? E lá em Joanesburgo, onde houve a última cúpula do BRICS, né? Foi em Joanesburgo, na África do Sul, foi decidido que o BRICS sofreria uma ampliação, mais países vão entrar nesse bloco. Então, quem são esses países, né? Cuba, Nigéria e Tailândia? Não são esses países, a gente viu naquele mapinha. Bangladesh, Marrocos e Belarus? Também não. Cazaquistão, Venezuela e Vietnã? Também não é. Arábia Saudita, Etiópia e o Irã. Arábia Saudita, né, país, uma potência do Oriente Médio, a potência do petróleo. A Etiópia é um país africano e o Irã. Lembrando aqui, pessoal, que o Irã é um grande inimigo dos Estados Unidos, viu, pessoal? Um grande inimigo dos Estados Unidos. Beleza? A próxima reunião do BRICS será na Rússia, beleza? A próxima reunião do BRICS, o BRICS se reúne uma vez por ano e a próxima será na Rússia. Guarde isso aí no seu HD. A última reunião foi na África do Sul e a próxima reunião será na Rússia. Beleza? Ótimo. Vamos avançar aqui. Questão número 3, pessoal, ela traz o conflito, né, que tem chamado a atenção do mundo, que é o conflito envolvendo Israel e um grupo
um grupo fundamentalista, um grupo terrorista, né? Como o pessoal aqui do Ocidente chama o Hamas, classifica, né, o Hamas como um grupo terrorista. De fato, o Hamas ele promove ações terroristas e aí em outubro, né, em outubro de 2023, né, houve aí um ataque do Hamas ao território de Israel. E teve início aí uma série de ataques de Israel dentro da faixa de Gaza, com muita violência, muitas mortes, sequestros, né? Inclusive tem reféns ainda lá em poder do grupo do Hamas, e isso tem chamado a atenção do mundo e, claro, o Brasil está, de alguma forma, ligado a esse conflito, sim, né? Vamos entender por que ao longo da nossa discussão aqui. Vamos ver a questãozinha, então? Vamos lá. O conflito entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como hebreus e filisteus, dos quais descendem, olha aqui, apareceu uma coisa importante, israelenses e palestinos. Em diferentes momentos, guerras e ocupações, eles foram expulsos, retomaram terras, ampliaram e as perderam, né? Aí tem a nossa fonte aqui, e olha o comando dessa questão. O conflito citado acompanha disputas históricas em uma região que é berço de 3 grandes religiões monoteístas. Sobre este conflito, as alternativas abaixo estão corretas, menos uma, né? Uma não está, tá? É sério. Então vamos lá. Primeiro, né, pessoal, vamos lembrar que esse conflito envolve os judeus, né, que são os israelenses, e envolve os palestinos, que é um povo muçulmano. Desculpa aí com a letra aí, que está aprendendo a mexer com essa canetinha aqui. Tá? Então veja que tem um caráter religioso aqui, né? Judeus e muçulmanos, islâmicos. Bom, e eu tenho aqui embaixo, ó, destaquei também disputas históricas. Então significa que esse conflito ele é secular, né? Ele não é um conflito exatamente atual. Ele tem desdobramentos atuais, mas é um conflito muito antigo, tá? E aqui eu destaquei também, ó, a região é berço de 3 grandes religiões monoteístas, né? Então, na região da Palestina, onde esse conflito ocorre, a gente tem aí Jerusalém, que é berço do cristianismo, né? É berço do judaísmo, tá? Judaísmo, e é berço também do islamismo, tá? Então, uma região sagrada para esses 3 povos: islamismo, judaísmo e islamismo, né? O cristianismo, judaísmo e islamismo, tá bom? Vamos nas opções? Olha só. Tá. Antes disso, deixa eu mostrar um mapinha para vocês aqui, esquemático, para a gente entender um pouco esse conflito, tá? Então, na primeira imagem, eu tenho aqui 1946, a região da Palestina, ali no Oriente Médio, tá? Em 1947, pessoal, olha o que vai acontecer, né? Em 1947 para 48, depois de diversos conflitos já envolvendo judeus e palestinos, judeus e os árabes ali na região, a ONU, recém-criada após a Segunda Guerra Mundial, lembrando que a ONU é a Organização das Nações Unidas, a ONU vai propor, a Organização das Nações Unidas, vai propor a divisão dessa região. Para acabar com os conflitos, o que a ONU faz? Olha, vamos criar um país para os judeus, o país de Israel, e um país para os palestinos. Assim vocês param de brigar, acaba a violência,
vão acabar as mortes, os sequestros, os atentados, as mutilações, e a gente estabelece a paz na região. Então, a região da Palestina é dividida, né? Israel vai ficar com parte desse território e vai nascer o país de Israel, formado pelos judeus, e não vai nascer a Palestina, né? Então essa parte cinza é o país de Israel e essa parte aqui verde limão é o território palestino, né? Acontece que os palestinos não aceitam essa proposta, não aceitam essa divisão, e junto com países parceiros na região, como o Egito, por exemplo, eles vão começar a invadir Israel e vão se iniciar vários conflitos, tá? Vários conflitos. Lembrando que Israel, pessoal, é um país rico, desenvolvido e que tem um padrinho muito importante, que é os Estados Unidos, tá? Israel é apadrinhado pelos Estados Unidos da América, tá bom? Então, essa série de conflitos, todos esses conflitos vencidos por Israel, acaba diminuindo ainda mais o território dos palestinos. Então, perceba, desse mapa de 67 para esse mapa mais atual, a gente percebe uma diminuição desse território, tá vendo? Esse aqui é o povo palestino vivendo nessa área aqui, que hoje é a Cisjordânia, e essa parte aqui também acaba, uma parte grande dela hoje é controlada ainda por Israel, né? Então, onde estão os palestinos, né? Hoje em dia eles estão espremidos aqui nessa região da Cisjordânia e também aqui nessa região que é a faixa de Gaza, onde o Hamas, né, que nasceu ali em 87, né, controla a região. Tá bom? Então, esse conflito, ele não é um conflito exatamente novo, né? Conflito novo não. É um conflito secular, conflito muito antigo, e ele tem desdobramentos novos, atuais. Vamos lá para as opções. Então, o que está errado, né? O que está errado? Tudo está certo aqui, só tem uma opção que está errado sobre esse conflito. O grupo Hamas surgiu em 87, na primeira intifada. Intifada é uma espécie de rebelião, tá? Intifada é uma espécie de rebelião organizada pelo povo palestino contra o povo de Israel. É um grupo considerado extremista que se opõe a Israel. Com certeza, essa está certa, né? Essa está certa. O Hamas é um grupo extremista ou considerado terrorista e que se opõe à criação do Estado de Israel. Dentro lá né, das leis do Hamas, digamos assim, do estatuto do Hamas, que é um grupo, um dos pontos importantes nesse estatuto é que o Hamas tem o objetivo de acabar com o Estado de Israel. Então, aquele ataque, né, que ocorreu em outubro, onde o grupo Hamas invadiu uma festa, uma rave, no território de Israel e matou aquele monte de jovens, sequestrando mais um bocado de jovem lá, aquilo é uma ação comum, né? É um tipo de ação comum, sequestros, assassinatos, atentados, que o grupo Hamas usa para tentar desestabilizar e destruir o Estado de Israel. Lembrando que o Hamas luta ao lado dos palestinos, né? O Hamas é um grupo palestino, um grupo árabe, islâmico, muçulmano, e Israel é o povo judeu, representa o povo judeu, tá? Letra B. A faixa de Gaza é um território dominado pelo Hamas, tranquilo, nós sabemos disso. É uma pequena faixa de terra com uma elevada densidade demográfica. A faixa de Gaza, vocês viram aqui, né, na imagem, ela é bem pequenininha e é lotada de gente, exatamente. O que é isso? Densidade demográfica é quando elevada densidade demográfica é quando você tem muitas pessoas por quilômetro quadrado. Isso torna esse conflito ainda mais dramático, porque é uma área pequena e quando Israel vai bombardear essa área, acaba morrendo muitas pessoas inocentes, né? Crianças, civis, pessoas que não estão envolvidas diretamente na guerra. Então, essa questão da faixa de Gaza ser pequena e com elevada densidade demográfica torna esse conflito ainda mais sangrento, né? Ainda mais dramático.
Então, essa também está certa. Letra C. As consequências dessa guerra atingem diretamente a população civil na faixa de Gaza, vitimando, em sua maioria, palestinos. A gente acabou de falar isso, né? Como é um lugar pequeno, com elevada densidade demográfica, a guerra acaba vitimando muitas pessoas inocentes. Em sua maioria, com certeza, palestinos. Tá bom? Letra D. O conflito atual entre palestinos e judeus é recente. Olha só, pessoal, aqui mesmo no texto já fala, né? As disputas são históricas. Então, esse conflito, ele não é um conflito exatamente recente. Está restrito aos territórios da faixa de Gaza e Israel. Bom, vocês estão acompanhando aí com certeza que esse conflito ele se estende por diversas partes do Oriente Médio. Envolveu o Irã, envolveu o Irã esses dias atrás, envolveu países da região, como Líbano, Jordânia, inclusive tem outro grupo muito importante que atua na região, parecido com o Hamas, que é o Hezbollah, que atua ali no Líbano. Então, esse conflito ele não está restrito apenas à faixa de Gaza e Israel. É um conflito que tem desdobramentos em todo o Oriente Médio, tá bom? Então, pessoal, no começo aqui da nossa fala, eu disse a vocês o seguinte, olha, esse conflito, ele impacta o Brasil, né? Ele impacta o Brasil, com certeza. Veja só, o Brasil, pessoal, ele faz parte do Conselho de Segurança da ONU, tá? A ONU tem um organismo chamado Conselho de Segurança, que tem 15 membros, tá? O Brasil é um desses membros, né? O detalhe que chama a atenção aqui é que esse Conselho de Segurança, ele tem 15 membros, 10 são rotativos, né? Eles ficam durante ali um tempo e depois trocam os 10. 5 nunca trocam, 5 são membros permanentes do Conselho de Segurança. O Brasil não é um membro permanente, o Brasil é um membro rotativo. E nesse momento, o Brasil é uma espécie de chefe desse Conselho de Segurança de forma temporária, tá bom? Então, o Brasil, claro, ele foi um dos pontos de amarração de uma das reuniões do Conselho de Segurança para tentar, na realidade, estabelecer um cessar-fogo, né? E aí, isso impacta o Brasil, porque a opinião do Brasil conta nessa questão, né? Inclusive, você deve ter acompanhado aí que teve uma fala polêmica, né, do presidente Lula aí, envolvendo essa guerra, e acabou, ele comparou, né, o Hamas, ele comparou os ataques de Israel ao Holocausto nazista. Isso pegou muito mal aí na geopolítica global, em especial com Israel, né? Então, isso impacta o Brasil, esse conflito, porque o Brasil é um país que faz parte do Conselho de Segurança atualmente e ele tem essa representatividade global, ok? Muito bem, vamos avançar aqui para o próximo item. Esse item, ele trata, olha aqui, ó, de IDH do Brasil, tá? O que é o IDH? O IDH é um índice, pessoal, um índice que mede o desenvolvimento humano nos países. Ele mede mais ou menos o quanto é bom ou ruim viver em um país, né? Exatamente. E aí, pessoal, esse indicador, ele calcula, né, o quanto é bom ou ruim viver no país, reunindo 3 indicadores, né? Então, a escolaridade do país, certo? A escolaridade, a taxa de matrículas, ele olha a renda per capita do país e ele olha a expectativa de vida do país, tá? Então, os 3 indicadores do IDH são escolaridade, renda e a expectativa de vida, né? E o IDH, que é coordenado e foi criado por um organismo da ONU chamado PNUD, PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IDH divulga a cada 2 anos um ranking
onde tem 193 nações. 193 nações. E olha só a posição do Brasil no IDH, né, no último IDH que foi divulgado agora em 2024. Né? Na realidade, os dados, os números são de 2022, né, eles divulgam em 2024. Então, o IDH atual são os números do Brasil de 2022, assim como quando foi em 2026, os números do Brasil desse ano é que serão contados para o IDH de 2026, tá bom? Então, pessoal, dê uma olhada na série histórica aqui do Brasil, não sei se está dando para você ver aqui, ó, em 1990, olha como é que o nosso DH era, 0,600 e alguma coisa, né? E ele cresceu bastante durante os anos 90 e chegou a 0,750 e alguma coisa aí no início dos anos 2000, tá? Como assim? Não estou entendendo esse número. É porque o IDH ele vai de 0 até 1. De 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 1, significa que aquele país é melhor para se viver. Quanto mais próximo de 0, pior. Tá bom? Dá uma olhada aqui no ranking do IDH atual. Então, você tem lá, por exemplo, a Suíça é o melhor país no IDH. A Suíça tem IDH 0,967, que é considerado o IDH muito elevado. Né? Aqui você tem os 10 melhores países no ranking do IDH. Né? Noruega, Islândia, Hong Kong, Dinamarca, Suécia, olha o tanto de país ali da Europa, né, gente? Como é bom viver na Europa. Então, por exemplo, a Suíça significa que a Suíça com esse IDH de 0,967 significa que a Suíça tem uma taxa de escolaridade, a população tem uma taxa de escolaridade alta, significa que a renda per capita na Suíça é bem legal também, e significa que a expectativa de vida que as pessoas na Suíça vivem muito tempo. Tá? Aqui, por outro lado, eu tenho os 10 piores países no IDH. Repare um monte de país africano que eu tenho aqui entre os 10 piores IDH, né? A Somália, o Sudão do Sul, República Centro-Africana, o Níger, né? A maioria aqui países africanos, o Iêmen não, o Iêmen é do Oriente Médio, né? Mas também está entre os 10 países do mundo. Aí você está se perguntando, o Brasil está onde? O Brasil está na posição de 89, tá? O Brasil, nesse novo IDH, está na posição de 89, né? O Brasil caiu 2 posições no novo IDH. O Brasil até melhorou um pouquinho o IDH. O IDH do Brasil agora é 0,760, mas mesmo tendo melhorado um pouquinho, o Brasil caiu no IDH. Por quê? Porque outras nações melhoraram mais que o Brasil. Chama atenção nesse ranking novo, né, nesse novo ranqueamento do IDH com relação ao Brasil. Primeiro, é que o Brasil está estacionado há uma década, né? Tem 10 anos que o Brasil não evolui muito no IDH. Né? Isso chama atenção, lembra disso, guarda no seu HD. Apesar do Brasil ter melhorado dos anos 90 para cá, o Brasil está estacionado ali naquele IDH. Você vai lembrar também que o IDH do Brasil é considerado elevado. O IDH do Brasil é considerado elevado, tá bom? O IDH é elevado porque o Brasil tem o IDH acima de 0,700. IDH acima de 0,700 até 0,799 é considerado IDH elevado. Muito elevado é acima de 0,800 até 1, beleza? Então o Brasil tem IDH elevado. Por que o IDH, por que o Brasil não melhorou muito, não tem melhorado muito no IDH? Bom, os números recentes, eles estão ligados muito à pandemia, tá? Lembra disso aí? A pandemia da Covid-19 afetou muitos países. Então, o Brasil foi duramente afetado, como diversos países do mundo foram afetados pela pandemia e, por isso, a educação, a saúde e a renda foram comprometidos. Não é exclusividade do Brasil, tá?
A ONU, nesse novo relatório do IDH, ela diz o seguinte: diz que as nações mais desenvolvidas já se recuperaram, né, dessa pandemia, já se recuperaram economicamente. Mas as nações mais pobres ainda não se recuperaram dessa pandemia, ainda não conseguiram recuperar os níveis de crescimento e desenvolvimento do período pré-pandemia. Tá? Então, a pandemia tem impactado no IDH. Vamos dar uma olhada, então, na questão, olha. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre o IDH do Brasil, assinale a alternativa correta. Com base nos dados de 2015 a 2020, então tem um recorte aqui, né, 2015 a 2020, né? Então nós temos esse recorte, fica ligado quando aparecer um gráfico lá na sua prova, uma tabela, fica atento. É possível notar pouco avanço, o que acaba demandando, né, quer dizer, obrigando investimentos, obrigando o governo, né, a fazer investimentos na saúde, na educação e na geração de emprego. Pronto, eu já encontrei o meu gabarito aqui, é a letra A de amor. Pessoal, o IDH ele foi criado justamente para isso, justamente para orientar políticas de educação, saúde, emprego. E o IDH do Brasil estacionado aqui nessa faixa de 0,750 e alguma coisa, até 0,760, demonstra que é preciso o Brasil melhorar nesses quesitos, né? Na escolaridade, na renda e na educação. Então, pessoal, vamos só terminar de ler as outras aqui e ver o que está errado para a gente encerrar essa primeira parte da aula, tá? A aula nós vamos dividir em 2 momentos. Esse é o primeiro momento, até essa questão 4 aqui, e depois a gente vai, na próxima aula, a gente termina as outras 3, tá? Então, olha o que fala na letra B. O IDH do Brasil foi classificado como baixo em 91, avançando para alto desenvolvimento em 2000 e para muito alto em 2018. Lembrando que o IDH do Brasil é um IDH alto, quer dizer, elevado, né? E em 91 também tem esse erro. O Brasil não tinha um IDH baixo, né? IDH baixo, ele vai de 0,499 até 0,599. Na verdade, até 0,599. Tá bom? Então, esse erro aí. Letra C diz o seguinte: o IDH é um índice apresentado a cada 5 anos. Eu disse para vocês que o IDH é a cada 2 anos. E leva em consideração, olha o erro grave, ó, dados exclusivos do fator econômico, desconsiderando fatores sociais e políticos. O IDH, pessoal, ele é um indicador social. Guarda isso, o IDH ele leva em consideração a escolaridade, ele leva em consideração a renda, e ele leva em consideração a expectativa de vida. Então, não é só um indicador econômico, né? Como a questão, a letra C sugere. O IDH de 2017 mostra que o país vem apresentando crescimento elevado, desmistificando, né, desmentindo a necessidade de investir em políticas públicas de bem-estar social. Justamente o contrário, né? O IDH é um indicador que ele serve para sugerir aos governos justamente o investimento em políticas de melhorias sociais, tá? Então tá aí o IDH. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula nossa aqui de hoje. Trabalhamos esses 4 temas, faltam 3 para a gente terminar essa aula aí de atualidade dentro do tópico conhecimentos gerais. Espero vocês para o nosso próximo encontro. Qualquer coisa, entre em contato aí através das nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, estamos à disposição. Valeu, um abraço, até a próxima.